coisas assim que a gente entende que são decisivas para a nossa vida. Então, por exemplo, você muito provavelmente se preocupa em decidir qual vai ser sua carreira para o futuro. E aí você tem que escolher realmente uma área no meio de muitas áreas, você tem que escolher aquilo que você vai estudar para você ter uma profissão no futuro. Essa é uma decisão importante? Pô, certamente. Ela vai trazer consequências para a sua vida? Vai. Então, por exemplo, eu não poderia ser um veterinário, por exemplo. Por que eu não poderia ser um veterinário? Porque eu não tenho jeito nenhum com bicho, entendeu? Não, sabe, não é... não é a minha vibe. Dependendo do cachorro, eu vou ter medo do cachorro. Aí o cachorro... Como é que eu vou tratar do cachorro com medo do cachorro? Vai ser difícil. Você entende? Uma vez eu estava na faculdade e a gente se formou, né, na faculdade da UF de Letras. E a minha turma era muito pequena, porque a gente fez uma carreira que era grego. E aí, meus colegas eram poucos, né? Poucas pessoas se formaram e tal. Mas eu me lembro de uma cena que era engraçada, né? Quando na UF você se forma, não sei se você sabia disso, mas a UF te dá um diploma de verdade. Como assim um diploma de verdade, né? Que nas outras faculdades, quando você participa daquela cerimônia que você tira foto e tudo mais, não é um diploma de verdade, não. É fake, o diploma fake. Na UF, pelo menos nas públicas, né? Então, na UERJ, por exemplo, você ganha um canudinho lá, mas você pega o diploma, se Deus te abençoar, 6 meses depois. Se der tudo certo, beleza? Se não, demora mais um pouco. E aí na UF não, você assina o diploma naquele dia lá tal. Aí eu me lembro de uma cena em que um amigo meu recebeu, né, o diploma com a gente, e ele falava um negócio muito louco, cara. Ele falava assim, é faculdade de letras, beleza? Você vai levar em consideração a mentalidade das pessoas, né? Meio artistas tal. Ele era um garoto muito dramático assim. Aí ele falava assim, tá vendo esse diploma? Diz que eu sou professor, mas eu não sou um professor. Ele falava. Aí a gente, cara, você esperou terminar a faculdade para você chegar a essa conclusão. Você fez uma faculdade para ser professor, e aí você pega o diploma, e aí você chega à crise terrível da sua vida, que você não é aquilo ali. Pô, imagina, Rafa, você termina ali de fazer medicina veterinária e você olha para o seu diploma e diz, eu não sou médica veterinária, eu não sou isso. Cara, você deveria ter pensado nisso antes, tudo bem? Você deveria ter resolvido isso antes. Quando a gente escolhe uma pessoa para namorar, por exemplo, poxa, a gente considera essa decisão como importante. Mas tem umas paradas na nossa vida que a gente acha que não vão afetar nada, que não faz muita diferença. Mas, cara, por incrível que pareça, dentro daquilo que a palavra de Deus nos apresenta, algumas decisões que são pequenas, na verdade, podem ser totalmente significativas para a nossa vida, tanto para o bem quanto para o mal. Eu estou dizendo assim, tem coisa que parece irrelevante, galera. Tipo assim, em algum momento do dia, você escolheu a roupa que você está usando agora. Não é isso? Você levou em consideração alguns aspectos, provavelmente. Por exemplo, o frio, não é isso? Pô, deve fazer frio hoje. Se você não considerou essa parada do frio, talvez você esteja com um pouquinho de frio agora. Não é isso? Você está aí, né? Você está fingindo que não está com... que não está com frio para ninguém reparar, mas você já está pensando assim, pô, eu deveria ter pegado um casaco lá em casa, né? Por que eu não trouxe um casaco? Aí quando chove a gente lembra que a gente esqueceu de trazer guarda-chuva, coisa do tipo. Algumas coisas, pô, a gente supera realmente, mas outras, meus irmãos, elas são fundamentais para o nosso futuro. Vou te dar um segundo exemplo que eu acho que vai fazer mais sentido para você. Uma vez eu na escola, eu devia estar no primeiro ano do ensino médio. Então, quem está no primeiro ano do ensino médio aí? Alguém? Primeiro ano? Pô, uma pessoa só, gente? Que isso? Um que levantaram a mão, 2. Eu devia ter uns 15 anos. Quem tem 15 anos aí? Levanta a mão, 15 anos. Algumas pessoas, pelo menos. Beleza, eu devia estar no primeiro ano, com uns 15 anos. E aí eu resolvi fazer amizade com uma galera que não andava comigo.
Essa galera era um pouco mais velha do que eu, e essa galera era, assim, o pessoal mais popular da escola, era o pessoal, tipo, maneirão da escola, legalzão da escola. E aí, eu sabia que eles também não eram pessoas confiáveis, mas mesmo assim, eu decidi andar com aquelas pessoas. Então, olha só, parece coisa simples, beleza? É um pessoal na minha escola, um pouco mais velho do que eu, e aí eu resolvi andar com essa galera. Era gente que eu sabia que não era muito confiável. O que isso significa? Era gente que de vez em quando fazia coisa errada e que eu sabia que não era uma galera que eu deveria andar. Mas mesmo assim, por uma questão de imaturidade e obviamente de pecado no meu coração, eu resolvi andar com aquela galera. Um dia, eles combinaram comigo a gente estudava pela manhã e a gente ia à tarde para a escola para a gente poder jogar um esporte na escola, era futebol. Então eu gostava muito de jogar futebol, e aí eu jogava futebol, na verdade, o dia inteiro, se fosse possível. Apesar de eu ser bom em futebol, não era bom, mas eu gostava muito mesmo de jogar. Então eu jogava o dia todo. E eles me chamaram, a gente vai jogar lá na escola à tarde, tá liberado lá pra gente ir, beleza. Aí eu, show, vou lá, vou jogar futebol com esse pessoal. Fui, joguei futebol, voltei para casa. No dia seguinte fui à escola. E aí, teve um momento na escola que explodiu uma bomba na escola. No dia seguinte, aquele dia que a gente foi à tarde para a escola. E explodiu uma bomba. E assim, não foi pouca coisa não. Era um negócio grande, era um negócio bem feito. Tipo, para fazer o mal, né? Viram na internet como fazer uma bomba caseira. Era uma bomba relógio que colocaram na escola. E quando essa bomba foi detonada, no horário em que foi detonada, assustou assim a escola toda. A escola chegou a tremer mesmo, a escola toda. E uma menina que estava grávida, tinha uma menina na escola grávida, a menina passou mal. E aí ela foi hospitalizada, grávida, por causa daquele efeito da bomba. Que ela se assustou no susto que ela levou e tal. Graças a Deus a bomba não feriu ninguém fisicamente, mas teve esse estrago, sabe, daquilo que aconteceu naquele momento. E aí eu descobri, né, em alguns instantes depois, que aqueles meus novos amigos, meus supostos amigos, eles no dia anterior que eles me convidaram para ir à escola com eles, eles colocaram aquela bomba na escola. E eu estava no meio deles, só que eu não sabia que aquilo estava acontecendo. Ou seja, cara, olha só que situação complicada. Então, em algum momento, eu decidi andar com uma galera que não convinha com que eu andasse com eles. E aí, parecia que ia ser tudo tranquilo, que eu estava no domínio da situação. Eu sabia até que ponto eu chegaria fazendo coisas erradas ou não, ou achava que sabia. Só que aquelas pessoas colocaram uma bomba na escola, sem eu saber, e eu estava junto daquele grupo. E agora, de algum modo, eu estava sendo responsabilizado por aquilo também. Você consegue entender? Então, olha só, meus irmãos, existem coisas que parecem insignificantes, que parece banal, parece coisa corriqueira, coisa comum da nossa vida. Mas, quando a gente faz algo que não seja realmente da vontade de Deus, sem orar antes, sem pensar antes, sem colocar diante de Deus, sem principalmente sondar o nosso próprio coração para saber por que a gente estava fazendo aquilo, então assim, para que eu estava andando com aquelas pessoas lá? Por vaidade, entendeu? Por bobagem, para querer ser mais esperto, mais legal, sei lá, para querer ser da turma que zoava e fazia bullying do que ser da turma que sofria bullying, entendeu? Então, quando eu tomei aquela decisão, eu me coloquei naquela posição. Por mais que eu estivesse sendo injustiçado depois, pelo fato de ser considerado alguém daquele grupo que colocava uma bomba na escola, eu tinha cometido um erro. O erro não foi colocar a bomba. O erro foi andar com gente que teria disposição para fazer algo daquele tipo. Você consegue entender? A gente vai ler hoje a história de Sansão. A história de Sansão é muito famosa, né? Porque Sansão é o fortão do cabelão. Não é isso? É uma música infantil. Você não pegou essa fase, você passou por ela. Você viveu outra fase da sua vida, né? Você assistiu outras coisas.
mas meus filhos mais novos assistiram esse negócio. Sansão, fortão do cabelão. Sansão, cara que, poxa, recebia o poder de Deus, e ele ficava muito forte, e ele tinha algumas regras lá que ele tinha que cumprir. E quando a gente vê a vida de Sansão, a gente olha geralmente mais para o final, em que Sansão vai ter o cabelo dele cortado. Era um voto que ele tinha, né? Ele não poderia cortar o cabelo porque ele firmou esse voto diante de Deus, a família dele firmou esse voto diante de Deus. Então a gente vai ver já o final da história de Sansão, que é Sansão perdendo a presença de Deus na vida dele e ele sendo morto no final. Essa vai ser a história que a gente vai conhecer. Ele com Dalila, vocês conhecem essa história? Alguém já ouviu essa história? Só que essa não é a história de Sansão. A história de Sansão é a história de alguém que uma vez foi visitado por Deus e cuja família foi também visitada por Deus, e as promessas de Deus para a vida de Sansão eram maravilhosas. Sansão nasceu numa família crente. Sansão, antes de nascer, a mãe dele foi avisada de que ela geraria um filho que seria totalmente especial, seria amado por Deus, receberia o poder de Deus, seria visitado por Deus. Esse filho era tão especial que ele deveria viver de modo totalmente diferente de todos os outros filhos. Então, a especificidade do chamado de Sansão, a especialidade era essa. Sabe, saca só, às vezes a gente pensa que o fato de a gente ser diferente das outras pessoas é algo ruim. Mas não, era o que tornava ele totalmente especial. Eu me lembro de uma cena, existe um filme chamado O Homem Bicentenário. Esse filme fala de tecnologia, robô, homem bicentenário. Bicentenário, você sabe, 200 anos, beleza? Um homem que viveu 200 anos, mas era um robô, na verdade. Aí tem uma cena em que a tecnologia lá vai formar para o robô um rosto. E aí forma um nariz estranho para aquele robô. E aí o robô não vai curtir o nariz, aí vai dizer assim, meu nariz é estranho. Aí a lição que esse robô vai receber é a seguinte: não, isso que vai te tornar especial, entende? Porque esse nariz é só seu, tipo assim, ninguém tem. A gente tem uma opção de besteira com estética na nossa vida, e a gente fica, cheio de problema. Mas cara, olha só, Deus te criou de um jeito totalmente especial, totalmente único. Se você nasceu numa família cristã, Deus te separou de todo o mal desse mundo para que você vivesse uma vida santa. Só que Sansão não considerou isso como uma bênção. Ele, pelo contrário, ele considerou isso como algo que ele tinha que desafiar, que ele tinha que fazer diferente, algo que ele tinha que quebrar. Então, como um presente que a gente não gosta e joga fora, Sansão tentou fazer isso com a presença de Deus na vida dele, jogar fora. Só que ele não conseguiu. Até o final ele não conseguiu. A gente vai ler a história de Sansão. Olha só que trecho interessante. Juízes, capítulo 14, verso 5, diz assim: Sansão foi com seu pai e sua mãe para Timna. Quando chegaram às vinhas de Timna, eis que um leão novo, rugindo, saiu ao encontro dele. Então o Espírito do Senhor, de tal maneira se apossou de Sansão, que ele rasgou o leão como quem rasga um cabrito, sem nada ter nas mãos. Sansão, no entanto, não contou nem ao seu pai, nem à sua mãe o que havia feito. Então ele foi e falou com aquela mulher, e dela se agradou. Depois de alguns dias, voltou para casar com ela, e afastando-se do caminho para ver o corpo do leão morto, o leão que ele tinha matado, né? Eis que havia nele um enxame de abelhas com mel. Pegou o favo nas mãos e se foi andando e comendo dele. Quando chegou onde estavam, o seu pai e sua mãe deu-lhes um pouco de mel e eles comeram. Mas Sansão não lhes contou que havia tirado o mel do corpo do leão. Até aqui, amém. Esse trecho é um trecho que a gente não entende nada, geralmente lendo esse texto. Por quê? Lá no livro de Números, vai explicar para a gente o que era esse voto que Sansão tinha que cumprir. Então, Sansão, ele foi prometido como alguém especial que seria visitado por Deus, e ele teria que cumprir um voto durante toda a sua vida. No voto que Sansão cumpriria,
ele não poderia beber nenhuma bebida forte, então nenhum tipo de bebida alcoólica. Sansão não poderia beber nenhuma bebida, ainda que não fosse alcoólica, que viesse da videira, que fosse de uva. Então ele não podia tomar suco de uva, por exemplo. Vinho com certeza não, que era bebida alcoólica, mas ele não poderia tomar suco de uva. Ele não poderia comer casca de uva. Ele não poderia comer uma salada. Uma vez eu comi uma salada, é estranho, vai parecer estranho para você. Mas uma vez eu comi uma salada, eu vi um troço verde, pensei, chuchu, tá na salada. E aí eu botei na boca, era uva verde, né? Pô, é um negócio diferente, uva na salada. Sansão não podia comer uva na salada, casca de uva, ele não podia encostar na boca. Beleza. Só que aqui, Sansão vai passar no meio de uma vinha. Você consegue entender? Olha só, o pecado de Sansão, que é o pecado final, o pecado dele com Dalila, ele se envolvendo com uma mulher que, vai traí-lo, e está na cara de todo mundo que ele vai ser traído, e parece que ele gosta daquele joguinho que ele faz no final, e parece que ele quer até que o cabelo dele seja cortado mesmo para ele testar a Deus naquele sentido. Tudo começa aqui. Ele dá um passo na direção daquilo que ele não pode. Você consegue entender? Olha só, ele não pegou a uva da vinha, ele não fez um vinho e tomou. Não, mas ele se aproximou daquilo que era proibido. Ele se aproxima do que é proibido, a sua família se aproxima também. Sansão, atacado por um leão, ele despedaça o leão, mas aí no dia seguinte, ou num tempo depois, né, não é no dia seguinte com certeza, tempos depois, ele percebe que naquele corpo do leão, na carcaça do leão, então provavelmente, né, nas partes ósseas que tinham sobrado do leão, ele percebeu ali que tinha mel para ele pegar, uma colmeia. E aí o que ele vai fazer? Ele vai encostar num corpo de um animal morto. E aí quando você lê Números lá, ele sabia disso. Ele não poderia fazer isso. Então, primeiro, ele se aproxima do que é proibido. Ele se aproxima daquilo que ele sabe que está errado. Ele se aproxima daquilo que Deus disse para ele não fazer. Depois ele já começa a entrar no pecado. E entrar de modo simples, que é tocar no corpo de alguma coisa que está morta. Mas ele quebra aquele juramento que ele fez diante de Deus, com certeza. E aí depois ele já está se envolvendo com uma mulher e casando com uma mulher que é de um povo que ele não poderia casar e ele era proibido de fazer aquilo. Então Sansão vai tropeçando cada vez mais, sabe? Um abismo que chama outro abismo, como o salmista diz para nós. Meus irmãos, a primeira lição que esse texto traz para nós, e a única, é a seguinte: os pequenos erros podem gerar consequências desastrosas para a nossa vida. Os pequenos erros podem gerar consequências desastrosas para a nossa vida. E é engraçado, cara, que a gente vê isso na Bíblia direto. História de Abraão. Abraão é visitado por Deus e Deus fala para Abraão assim, você vai ter um filho e esse filho vai gerar muitas nações que vão ser abençoadas, vai abençoar muitas famílias na terra e tal. Só que ele resolve fazer do jeito dele. Ele, em vez de esperar o tempo de Deus, e ele achando que não ia dar mais certo aquilo que Deus prometeu para ele, ele resolve ter filho não com Sara, que era a mulher com quem ele estava casado, mas com uma serva de Sara chamada Agar. E aí ele vai ter um filho chamado Ismael. Isso pode parecer bobagem, meus irmãos, mas hoje a gente vê uma guerra acontecendo por causa dessa maldita atitude de Abraão. Então, os descendentes de Ismael, que são os filisteus dessa guerra daqui, são os descendentes da Filistia, que é chamada de Palestina hoje. E os descendentes de Abraão e de Isaac são aqueles que moram em Israel hoje. E por isso você vê a guerra de Israel e Palestina hoje acontecendo. Olha só, por causa de um erro de um cara, lá atrás a gente tem uma guerra que parece infinita, parece que não vai acabar. Isso é louco demais, não é? Quando você lê a história de José, por exemplo, José estava muito bem na casa dele, o pai o amava e José tinha tudo para viver uma vida maravilhosa. Jacó amava José e tal, e estava tudo bem. Só que aí José tem um sonho.
E os irmãos de José, vendo que José era preferido pelo seu pai, então já é um erro, tudo bem? Pô, um pai que tem um filho preferido, meu amigo, isso é problema. Então lá em casa, a filha que eu mais amo é a minha filha, e o filho que eu mais amo é meu filho. Porque eu só tenho um de cada, senão eu não faria essa brincadeira. Não é isso? Os dois são amados por igual. Mas Jacó amava um filho mais do que o outro, do que os outros. E amava mais José do que os outros. E aí José já era mais amado e os outros já não gostavam muito dele. Só que ele tem um sonho. E no sonho dele, ele domina os irmãos. Ele é tipo um rei sobre a vida dos irmãos. Só que o erro dele foi contar esse sonho. Então, ele não precisava ter contado. Deus deu um sonho para ele, guarda no coração e acabou. Beleza? Deus está dizendo que um dia você vai ser governador, maneiro. Mas ele quis contar para os irmãos. E aquela atitude foi impensada e errada. Porque a partir daquele momento, os irmãos resolveram fazer mal a ele. Quando a gente lê, por exemplo, a história de Davi, segundo o livro de Samuel, capítulo 11, verso 1, Davi comete um pecado gravíssimo com Batseba. Pô, estou contando várias histórias da Bíblia aí, hein? Estou acreditando em vocês. Tudo bem? Estou crendo que vocês entendem, estão lendo a Bíblia direitinho, conhecem e tal. Davi vai trair o seu povo, vai trair um general do seu povo, que é um general amado por ele, deveria ser, por causa de Batseba. E aí ele vai cometer um adultério, vai tramar o assassinato de um general do seu povo, para que ele fique com aquela mulher. Mas a história começa, meus irmãos, de modo bem simples. Se você abrir aí, segundo o livro de Samuel, capítulo 11, verso 1, a história começa assim: quando os reis de Israel, ou quando os reis saíam para a batalha, Davi ficou em casa. Olha só, meus irmãos, entende? O papel de Davi como rei era sair para a batalha. Só que teve um dia que ele ficou em casa. E aí, esse foi o primeiro grande erro de todos os outros que ele ia cometer a partir daí. Ele ia ficar totalmente cego, ia fazer tudo errado. E ele ia ter um filho com aquela mulher, e aquele filho ia morrer depois. Então, cara, quanta desgraça aconteceu por causa de um erro. Davi, um dia da vida dele, achou que ele não tinha mais que lutar a favor do povo de Deus. Ele achou que ele poderia descansar um pouquinho na sua casa, e ele não sai para a batalha, e ele deixa os homens sozinhos no campo de batalha, e aí ele vai olhar da sacada da casa dele, e ele vai ver uma mulher tomando banho, e ele, em vez de desviar o olhar, ele continua olhando, e ele começa a desejar aquela mulher. Consegue entender? As coisas, meus irmãos, acontecem na sutileza, na sutileza. Então, queridos, todas as vezes, eu poderia contar a história de Salomão, poderia contar 200.000 histórias aqui desse mesmo tipo, de pessoas que cometeram um simples desvio, mas que se despedaçaram lá na frente por fazerem coisas totalmente erradas. Meus irmãos, os pequenos erros da nossa vida são os erros que a gente cometeu hoje, tudo bem? De todas as coisas que a gente colocou na frente da palavra de Deus, de todas as coisas que a gente colocou como empecilho para a gente fazer as nossas súplicas e as nossas orações a Deus, de todas as coisas que a gente coloca no lugar da nossa sexta-feira para a gente vir aqui e ouvir a palavra de Deus, ou do domingo para a gente vir aqui e ouvir a palavra de Deus, daquilo que a gente coloca como empecilho para a gente buscar a face de Jesus, para a gente professar a fé publicamente. Então, são esses pequenos deslizes, a escolha pelas amizades erradas, isso é o que a nossa vida está lotada. E lá na frente, quando tudo dá errado, o que a gente costuma fazer? Culpar a Deus daquilo que deu errado. E a gente diz assim: poxa Deus, como eu pensei lá atrás, poxa Deus, eu nem coloquei bomba nenhuma na escola, mas agora eu estou no meio dessa galera aqui como se eu fosse um criminoso no meio deles. No entanto, meus irmãos, cara, eu me aproximei do pecado, eu me aproximei a ponto de pecar, eu me aproximei e me tornei vulnerável quanto a isso. E assim é no nosso cotidiano. Meus irmãos, como que a gente aplica essa parada ao nosso coração hoje? Primeira aplicação: busque o perdão de Deus para o que passou.
Então, olha só, se você fez coisas erradas, se você se envolveu com pessoas erradas, se você passou do limite, se você tentou estragar a sua vida e desgraçar a sua vida, poxa, busque o perdão de Deus, peça perdão a Deus, Ele é rico em misericórdia. De algum modo, meus irmãos, que eu não consigo explicar para vocês exatamente como, Deus se alegra grandemente em nos perdoar. Deus se alegra em nos perdoar. Ele se alegra em trazer gente como nós para perto, chamar gente como nós de filho. Ele se alegra em nos abraçar. O convite dele é sempre para conhecer o seu coração manso e humilde, o coração do Filho Jesus. Então, se você fez qualquer tipo de bobagem na sua vida, creia de todo o coração, o sangue de Jesus é capaz de nos purificar de todo pecado, de todo juízo, de toda injustiça. Em Cristo, nós somos declarados justos diante de Deus. Por mais que a gente tenha cometido erros na nossa vida, a gente precisa compreender que Deus é perdoador. Ele nos chama para perto e Ele nos chama para uma vida de arrependimento, que é uma vida de mudança constante. Então, o Senhor te chama a essa vida hoje. Entenda o perdão de Deus no sentido de que Deus coloca o nosso pecado no mar do esquecimento. A palavra de Deus traz essa comparação bonita. Tem uma mulher que muito me inspira na fé. Ela diz o seguinte, que é um nome estranho, o nome dela é Corrie ten Boom, é o nome dela, uma holandesa que sobreviveu à Segunda Guerra Mundial, viveu no campo de concentração, cristã. Ela vai dizer que no mar do esquecimento em que Deus coloca o nosso pecado, Ele ainda coloca uma placa escrita assim, é proibido pescar, beleza? Porque a gente tem mania de, ainda que Deus tenha colocado o nosso pecado na profundeza, a gente trazer o nosso pecado de volta à mente. A gente tem mania de fazer isso. Eu, meus irmãos, tenho 28 anos de convertido e de vez em quando eu me pego olhando para 30 anos atrás e pensando assim, poxa, por que eu errei dessa maneira? Por que eu fiz desse jeito? Mas Deus já esqueceu, mas Deus já perdoou. A placa está lá, proibido pegar esse negócio de novo. Aquilo foi apagado, foi enterrado, foi perdoado pelo sangue de Jesus. E é isso que importa daqui para frente. Temos a ficha limpa, somos totalmente livres de qualquer tipo de acusação, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, nenhuma condenação. Ninguém pode levantar uma palavra contra a sua vida, porque ela foi lavada pelo sangue de Cristo. É isso que Ele garante para nós. Poxa, isso é maravilhoso. Segunda aplicação desse texto, tome decisões acertadas, respeitando a palavra de Deus. Tome decisões acertadas, respeitando a palavra de Deus. Cara, olha quantas coisas Sansão quebrou em 2 parágrafos de texto. Ele se aproximou daquilo que era proibido. Ele não contou um fato para os seus pais que ele deveria ter contado. Ele pecou em tocar no corpo de um animal morto. Ele se casou com uma mulher que ele não poderia casar. Ele sabia que ele não poderia casar. Então, ele foi cometendo erros e mais erros. Meus irmãos, agora é a hora de acertar. Não deixe para o último instante da sua vida. A beleza da vida de Sansão é essa para mim sempre. Eu sempre, na primeira vez que eu li a Bíblia, meus irmãos, eu era sempre quem acertava. Na primeira vez que eu li a Bíblia, eu era sempre os heróis. Eu me via como José, eu me via como os maiores, eu me via como os melhores. Depois que o tempo foi passando e Deus foi trabalhando no meu coração, eu sempre me vi na vida dessa galera que fez tudo errado. Antigamente eu lia, olhava para o povo de Israel reclamando e eu pensava assim, que povo maldito, né? Essa gente, Deus deu tudo para eles e eles reclamam.
E aí, depois eu comecei a ler e pensei assim, cara, eu não sou igualzinho a eles. Deus me deu tudo e eu reclamo. Gente, essa gente é muito parecida comigo. Sansão, meus irmãos, é muito parecido comigo. Muito parecido comigo. No entanto, a beleza da história de Sansão está no final, né? No final, alguns capítulos à frente, se você um dia se dispuser a ler essa história, você vai perceber que Sansão desistiu de Deus, mas Deus não desistiu dele nunca. A graça de Deus esteve sobre a vida de Sansão, até no último instante da vida dele, quando todo mundo achou que ele já tinha sido derrotado, quando todo mundo achou que Deus o havia abandonado. Os filisteus, eles estavam comemorando porque Sansão estava derrotado, e eles tinham uma divindade chamada Dagon. Essa gente acreditava assim, que se sua vida estivesse dando certo, era que Deus estava do teu lado, e se estivesse dando errado, era que Deus tinha te abandonado. Então, eles tinham certeza que o Deus de Sansão era como Dagon. Dagon os abandonaria certamente. Então, o Deus de Sansão teria abandonado Sansão. Mas Jeová, Javé, o Deus nosso Todo-Poderoso, não é Dagon, nunca foi. O nosso Deus é o Deus que insiste em nos amar. Se você errou hoje, se você cometeu aquele erro que você não gostaria de cometer hoje, o nosso Deus é um Deus gracioso. Ele insiste em nos amar, insiste em nos trazer para perto. Nós somos perseguidos pela graça de Deus, pelo seu amor, pela sua bondade. É assim, bondade e fidelidade me seguirão todos os dias da minha vida, e eu viverei na casa do Senhor até o último dia, para sempre. É o que Davi diz no Salmo 23, é o que eu gostaria que você entendesse para a sua vida. Meus irmãos, ainda que a gente faça as escolhas corretas, a gente precisa da graça de Deus sobre a nossa vida, e essas escolhas corretas se dão nas pequenas coisas. Ore, busque a Deus, esteja com Ele, para que você acerte nessas pequenas coisas. Ainda que você tenha feito grandes coisas erradas, o Senhor é bom, perdoador e misericordioso, para trazer perdão para a sua vida, retirar todo o pecado do seu coração e fazer você viver em paz. A partir do momento que você confessou seu pecado a Deus, acabou. Seu irmão pode lembrar, Satanás pode lembrar, até seu coração pode querer pescar naquele mar do esquecimento, mas acabou. Se Ele diz que está perdoado e vai ser assim para sempre. Amém. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela sua graça e pelo seu perdão. Muito obrigado por você ser quem você é, Senhor. Deus gracioso, amável. Apesar dos nossos erros, você insiste em nos perdoar. Nós somos perseguidos pela tua bondade, pela tua fidelidade, Senhor, pela tua misericórdia. Muito obrigado, Senhor, por todos os livramentos, por todos os maus caminhos que tomamos e o Senhor nos livrou da destruição, Senhor. Muito obrigado. E muito obrigado, Senhor, porque em Ti nós podemos recomeçar nessa noite, Senhor. Colocar todos os nossos erros diante do Teu altar, sabendo que tudo vai ser curado e tratado, e sobretudo, até naquilo que a gente erra, o Senhor há de transformar todas as coisas para que nós possamos nos parecer com Teu Filho Jesus, com o caráter dEle. Em tudo o Senhor age certamente. A nossa vida é testemunha disso, Senhor. Em tudo você tem agido para nos trazer para perto. Muito obrigado, Senhor. Trata conosco, Senhor, luta conosco. Nos cure nessa noite, nos perdoe, Senhor, é o que a gente pede, em nome de Jesus, amém.